Olá, seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou Ivan Lima e você pode me encontrar aqui todos os dias, 2 vezes por dia, de segunda a segunda. De acordo com a teoria da evolução, o nosso planeta tem pelo menos 4,5 milhões de anos. Mas em todo esse tempo, o humano moderno, no caso nós, só evoluiu entre 400 mil e 250 mil anos atrás. Ainda segundo essa teoria, os humanos evoluíram da família Hominídeo, ou grandes primatas, que viveram aqui na Terra há cerca de 20 milhões de anos. Ao longo de todo esse tempo, diferentes espécies humanas com características diferentes, algumas delas até exóticas, também estiveram em nosso planeta, mas não conseguiram sobreviver. É o que chamamos de seleção natural. Mas como é que a ciência sabe que existiram outras espécies? Bom, muitos fósseis foram encontrados em diferentes continentes, evidenciando que outras espécies de seres humanos viveram por aqui. Pesquisadores recuperaram ossos pertencentes às espécies Australopithecus, Paranthropus e Homo. O Kenyanthropus Platyopes mudou completamente a forma como os especialistas viam nossa árvore ancestral. O crânio encontrado foi datado em cerca de 3,5 milhões de anos e suportava um cérebro de 400 centímetros cúbicos, um pouco maior que o cérebro dos chimpanzés, mas apenas 1/3 do tamanho do cérebro dos humanos modernos, que tem cerca de 1.200 centímetros cúbicos. Uma das mudanças mais significativas está em seu nome. Platyopes significa face plana, uma alteração sutil que também indica uma mudança no uso da mandíbula, o que significa que essa espécie tinha um modo de vida um pouco diferente. O tamanho dos dentes molares aponta para uma espécie que mastigava seus alimentos, e o uso diferente da mandíbula mostra que essa espécie estava se adaptando às mudanças. Em 1984, foi encontrado um esqueleto perto do Quênia, pertencente a um indivíduo que tinha entre 8 e 11 anos de idade e que viveu pelo menos 1,6 milhões de anos. Esse indivíduo tinha 1,70 m de altura, quadris largos e braços longos e finos. Ele fazia parte da espécie Homo erectus, que se caracterizava por ter fabricado ferramentas, por ter aprendido a controlar o fogo e por ter vivido em pequenos grupos. Nesse sentido, a convivência em grupo foi uma manifestação importante, principalmente por causa das suas implicações sociais. Há evidências especulativas que apoiam a ligação entre cozinhar e acender fogo com a vida em grupo. Como o Homo erectus vivia no chão e não nas árvores, como os primatas faziam, eles precisavam de fogo para manter os predadores afastados. E com essa necessidade de proteção, veio a confiança de um indivíduo para o outro, a fim de garantir a segurança de todo o grupo. Muitos especialistas acreditam que é por isso que os bebês humanos podem facilmente ter vários cuidadores, já que nossos ancestrais se revezavam para criar seus filhos. Isso também nos deu a capacidade de termos a impressão de quando uma pessoa é boa ou ruim, ou seja, de quando ela coloca ou não em risco a vida dos nossos filhos. Algumas das evidências mais convincentes de vida em comunidade dessa espécie vieram de um crânio de um idoso que já estava sem dentes. Como ele não seria capaz de mastigar sua comida, os pesquisadores sugerem que ele foi alimentado por outros indivíduos que possivelmente mastigavam a comida para facilitar a ingestão dos alimentos. Isso mostra um cuidado com os outros e a preocupação com a autopreservação para o bem-estar do grupo. O tal esqueleto achado no Quênia em 1984 recebeu o nome de Turkana Boy. Seu cérebro tinha mais ou menos 900 centímetros cúbicos, 2 vezes o tamanho do cérebro dos chimpanzés e 75% do tamanho dos humanos modernos. Há também evidências que mostram que o Turkana Boy tinha uma
área de Broca bem desenvolvida, que é a parte do cérebro humano responsável pela expressão da linguagem. Este foi um grande passo para aumentar o tamanho e desenvolver a capacidade do cérebro, que pode ter sido responsável pelo aumento no intelecto e possivelmente no uso da fala. O problema com os cérebros maiores é que eles precisam de mais energia. Essas duas características indicam que o Homo erectus podia perseguir presas de 4 patas até o ponto de exaustão, ao mesmo tempo em que conseguia suar para aliviar a temperatura do corpo. No ano de 2004, a humanidade tomou conhecimento da existência de uma espécie chamada Homo floresiensis. Essa espécie foi rapidamente apelidada de Hobbit. O motivo você deve saber qual é. O Homo floresiensis, que foi encontrado na ilha de Flores, na Indonésia, era um ser extremamente baixo, assim como os pequenos personagens do Senhor dos Anéis. A título de curiosidade, os adultos dessa espécie tinham em torno de 1,1 metro de altura. Outro fato curioso é que o Homo floresiensis viveu em uma época relativamente recente para um parente humano, pois, segundo especialistas, ele parece ter sido extinto há 50 mil anos. Acredita-se também que o Homo floresiensis seja um caso de nanismo insular, que é um processo evolutivo de redução de tamanho de indivíduos de grandes proporções, normalmente mamíferos, quando estão limitados a um habitat pequeno, como a ilha em que essa espécie viveu. Como as ilhas geralmente não possuem grandes predadores, os animais tendem a evoluir para formas menores. Isso também serve para que as ilhas possam suportar mais indivíduos com um tamanho menor. No mesmo lugar foi encontrada uma forma anã de uma espécie de elefante. O Homo floresiensis provavelmente caçou esses elefantes, principalmente porque encontraram centenas de ossos, alguns deles com marcas de carnificina. Apesar do cérebro do Homo floresiensis ter apenas 1/3 do tamanho do cérebro do humano moderno, ele era um habilidoso fabricante de ferramentas. E como ele foi extinto? Existem evidências de que a chegada dos humanos modernos na região coincidiu com o desaparecimento do Homo floresiensis. Se hoje somos a espécie predominante, pode ser que os nossos ancestrais causaram a extinção das outras espécies. Por fim, mas não menos importante, temos o homem de Neandertal. Se havia uma espécie de hominídeo que poderia ter assustado os humanos modernos, eram os neandertais. Esta espécie tinha cérebros ligeiramente maiores do que o do Homo sapiens, com corpos mais grossos, e o prato principal da sua dieta era a carne. A área de Broca do cérebro desses indivíduos, que, como eu citei, é a parte responsável pela nossa fala, era muito parecida com a nossa, o que indica que os neandertais provavelmente se comunicavam. Eles poderiam ter tido lobos parietais e temporais menores, o que indica que padrões de pensamento, memória e sua capacidade de manipular objetos eram menos avançados do que o do Homo sapiens. Os neandertais tinham apenas algumas ferramentas simples, como lanças e facas, usadas para matar a caça. Isso significava que eles tinham que se aproximar de suas presas para matá-las, resultando em uma expectativa de vida curta. Com isso, foram encontrados muitos esqueletos com fraturas. Como eu disse anteriormente, a dieta desses indivíduos tinha como prato principal a carne, com pouca ou nenhuma evidência de ingestão de vegetais. Em todos os lugares que esqueletos foram encontrados, a dieta era a mesma, indicando uma baixa capacidade de adaptação a diferentes ambientes. Uma possível causa de extinção poderia ter sido as mudanças climáticas, misturadas com sua baixa adaptabilidade ou mesmo a presença do Homo sapiens, que pode ter feito com que eles fossem viver em lugares em que era mais difícil sobreviver. Essas foram algumas das espécies que viveram em nosso planeta. Eu fico por aqui, mas nos vemos em breve no canal da Fatos Desconhecidos. Fiquem com Deus, um grande abraço. Tchau!